da operação da máquina. Então, esse é o nosso ciclo de refrigeração, máquina 36. As outras máquinas também não tem grandes alterações. Só a máquina 28, que ela não tem pressão de alta, mas o ciclo da máquina é esse. Então, nós temos um retorno de óleo contínuo a partir do separador de óleo para a entrada do compressor de novo. E depois de separar o refrigerante, então, ele vai lá para o condensador. Claro, quando o ciclo se inverte, aí, a partir dessa válvula de 4 vias aqui, nós vamos ter também o processo de aquecimento. Ele vai, então, a partir do que era o condensador, ele passa a vir lá para a sucção, certo? Depois do compressor, vai para as unidades que eram as unidades internas, né? Agora vão ser as unidades onde nós vamos ter o processo de aquecimento. Então, 48,56. Então, aqui nós temos uma condição bem parecida, né? E aqui nós temos as funções de cada componente. Então, separador de óleo, acumulador de sucção, separador de óleo para separar o óleo. Então, eficiência de separação até 99%. Separador gás líquido, acumulador de sucção, na verdade, né? Para proteger o compressor contra retorno de líquido, o golpe de líquido. Válvula de expansão eletrônica para controlar o fluxo de gás refrigerante e reduz a pressão também. Então, reduz a pressão quando, se for a válvula de expansão eletrônica da parte do condensador, esse trabalho aqui, a posição dela vai ser baseada na temperatura da descarga do compressor. E já onde vai ocorrer a expansão, efetivamente, vai ser na válvula lá das unidades internas. Tá? Válvula de 4 vias para interromper o fluxo, para inverter o fluxo, né, de refrigeração e de aquecimento, né, vai direcionar entre os trocadores a partir do compressor. E os pressostatos de alta e baixa, então, para proteger contra baixa pressão e alta pressão, uma vez que, apesar do pressostato ser de rearme automático, a placa de controle ela percebe a abertura do pressostato e mesmo depois que o contato fecha, ele mantém o compressor parado e só depois de 5 minutos esse compressor vai voltar a funcionar. Então, aqui a gente tem o diagrama de refrigeração. Então, nós temos aqui a linha verde, a baixa pressão. Então, nós temos o retorno desde lá as unidades internas, o retorno do refrigerante, passa pela válvula de serviço da sucção e vem por aqui. Vem para o acumulador de sucção, acumulador de sucção do compressor, descarrega, o vermelho é gás a alta pressão, passa pelo separador de óleo, vem para cá, vai para o condensador. A partir do condensador, nós temos, então, líquido a alta pressão. Continua líquido a alta pressão passando pelo XV, passando pelo dissipador, filtro, e aí vai lá para cada uma das unidades internas. Aqui a gente está considerando 2 unidades estão em refrigeração, então tem um filtro antes e um filtro depois de cada da válvula de expansão. Isso porque ela pode trabalhar tanto em refrigeração e aquecimento, né? Então o fluxo inverte. Então, entra o refrigerante aqui, aqui sim nós vamos ter expansão, por isso que a gente está vendo que passa de rosa para verde, né? Por que nessas outras 2 máquinas aqui isso não acontece? Porque uma delas está desligada e a válvula está fechada, e a outra está só em ventilação. A válvula também vai estar fechada. Nós temos ali, por parte do controle, um processo de retorno de óleo, né? Ele deve acontecer a cada 8 horas, né? Então, esse processo de retorno de óleo, como é que a máquina funciona? Ela funciona em refrigeração. A única coisa que muda é isso aqui, ó. O que acontece lá, ó? A máquina, quando estava parada, essa válvula estava fechada, essa também. Quando está em retorno de óleo, ele vai abrir a válvula
de expansão da unidade, 300 passos, tanto na máquina que estava fechada quanto aquela que estava só em refrigeração, ou só em ventilação, desculpe. Então, ela abre 300 passos. Então, aqui, nesse caso aqui, não tem fluxo de refrigerante. Não tem fluxo de ar, desculpe. Aqui não tem fluxo de ar. No momento que esse refrigerante passa por aqui, a mistura dela, né, pode fazer baixar a temperatura desse refrigerante a ponto até de ocorrer uma condição de temperatura bem baixa, né? Então, quanto tempo vai durar esse retorno de óleo? Ele dura de 2 a 3 minutos. Então, durante esse período, as válvulas, as máquinas que estavam trabalhando em refrigeração, elas trabalham em ventilação e controle normal da XV, mas as que estavam em ventilação ou paradas, elas vão ter uma abertura lá de 300 passos. Enquanto isso, vai ter um ruído, porque nessa máquina aqui, por exemplo, só tem a passagem do refrigerante, não tem ventilação, né? Então, pode ocorrer algum congelamento durante esse processo, certo? E é provável até que aconteça. Então, o retorno de óleo em refrigeração, a gente tem aqui uma tabela que indica o que vai acontecer na frequência do compressor. Por exemplo, aqui em refrigeração, compressor vai trabalhar com frequência fixa, motor do ventilador, controle normal, né? Válvula expansão eletrônica, isso para a unidade externa, vai trabalhar também em 300 passos, e a válvula de 4 vias ela vai estar desligada, certo? Lá na unidade interna, isso aqui tudo na unidade externa. Lá na unidade interna, o que vai acontecer? Ventilador, se está em refrigeração, continua pelo ajuste pelo controle remoto. Em espera, significa que a máquina está parada, então também ajuste pelo controle remoto. E o termostato desligado, ou seja, só está em ventilação, ele vai continuar desligado, certo? Aí a válvula de expansão eletrônica, ela vai ter controle normal quando está em refrigeração, em espera vai abrir 300 passos e quando tiver só em ventilação também abre 300 passos. Ciclo de aquecimento, então a gente tem aqui, ó, agora nós temos aqui o refrigerante chegando, o nosso evaporador agora é o trocador lá da unidade externa. Então, a válvula, como ela foi energizada, ela vai, então, fazer a inversão a partir daqui, ó, e vai levar o refrigerante lá para o compressor, e a descarga agora ela vem lá para as unidades internas, certo? Então, chega lá, gás quente, sai a partir do controle da XV, nesse momento, ela não vai ter um processo de expansão como era antes, né? Ela vai abrir baseado na temperatura de descarga do compressor, mas ela vai abrir mais. Então, nós não vamos ter aqui, vai continuar tendo líquido a alta pressão saindo. Passa entra na unidade externa, passa pelo filtro, passa pela placa do dissipador, linha de líquido, e aí a expansão propriamente dita, agora ela passa para a válvula de expansão do condensador. Aqui sim que nós vamos ter a expansão, de maneira que na saída nós vamos ter refrigerante a baixa pressão e temperatura. E aí o ciclo se repete. Como é que seria o retorno de óleo em aquecimento? De novo, ele vai trabalhar em refrigeração. A diferença aqui é que ele vai... Deixa eu só ver uma coisa aqui. A diferença é que, na verdade, aqui ele vai assumir o mesmo número de passos, 300 passos. Então, na verdade, ele vai trabalhar em refrigeração e vai fixar de novo, né, a posição da válvula de expansão da unidade que está desligada e da unidade que está em ventilação, né? Vai abrir 300 passos. Durante esse período pode ter congelamento também. E aqui a gente tem a especificação de como trabalha os componentes. Compressor de frequência fixa, motor do ventilador vai ser baseada na temperatura do trocador T3, temperatura ambiente T4.
Posição da válvula de expansão da unidade externa, 300 passos. Válvula de 4 vias aqui, ela vai estar, embora eu diga desligado, na verdade vai estar ligado, porque ela tem que energizar para trabalhar em aquecimento, mas no momento que inverteu, está correto, no momento que inverteu, ela vai estar desligada, porque ela vai trabalhar em refrigeração quando está no retorno de óleo. Ventilador, aí as mesmas coisas, só que quando está em aquecimento, a válvula de expansão eletrônica das unidades que estão paradas ou em ventilação, ela vai abrir 480 passos e não 300, certo? Ainda temos, quando está em aquecimento, se tiver, tem a operação de degelo. Então, a operação de degelo, ela é também uma operação de refrigeração, quer dizer, vai botar gás quente, como o congelamento acontece no trocador da unidade externa, então ele vai reverter o fluxo para circular gás quente no condensador, para que, então, ele derreta o gelo aqui. E a condição lá das unidades internas, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Vai trabalhar em refrigeração, mas vai abrir, não importa se a unidade estava em refrigeração ou não, ele vai abrir totalmente as válvulas de expansão eletrônicas, quer a unidade interna estivesse em refrigeração, ou parada, ou em ventilação, né? Ele vai trabalhar, então, com 480 passos. Então, aqui a especificação de como ele trabalha no ciclo de degelo. Retardo de partida, então, quando a alimentação da unidade é ligada, o compressor vai demorar, o retardo de partida é cerca de 7 minutos, né? Então, ele demora, uma vez que eu tiro a alimentação da unidade, quando eu boto a alimentação de novo, a temporização para o compressor é 7 minutos, né? Então, depois que o compressor para, ele leva cerca de 4 minutos para voltar a trabalhar, né? Para evitar, então, a reciclagem também, para equalizar a pressão dentro do sistema de refrigeração. O normal, antes de ligar o compressor, mais ou menos 20 segundos antes, o motor do ventilador descer começa a funcionar. E ainda a válvula de expansão, ela vai abrir cerca de 304 passos de 480, cerca de 3 minutos antes de ligar o compressor. Isso para quando o compressor começar a funcionar, ele vai só trabalhar para manter a temperatura de descarga. Certo? Então, chegamos às 8 horas. João e Serginho, que eu vi que entrou aí, se quiserem dar os recados aí, processo de inscrição e etc., fique à vontade. Pontualmente aí, né, Cid? É isso aí, Serginho. Boa noite a todos. Eu vou chamar o João aí para passar os recadinhos que a gente tem, que ele já passou lá no início, mas aí vai repetir agora. Isso aí, João, contigo. Ok. Boa noite, pessoal. Nós chegamos aqui na metade do treinamento e eu vou estar reforçando alguns recados que eu dei no início, tá bom? Bom, primeiro recado importante que eu passei, né? Não esqueçam de renomear o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom. Então, pessoal, porque se vocês não recebem o certificado, ou ele vem com o nome errado, ou vocês não recebem o material didático, a gente só envia verificando se vocês participaram, tá? Então, muito importante vocês se nomearem o nome de vocês. Eu vi que tem gente aqui com um nome que é um número, aparentemente parece um número de telefone. Não tem como identificar. Tem gente como usuário do Zoom, tem gente como iPhone de Gabriel. Então, assim, fica assim, dificulta a gente a realmente ver que vocês participaram do treinamento, caso ocorra algum problema, tá bom, pessoal? Então, por isso, muito importante vocês renomearem o nome de vocês, tá? Para quem não sabe como renomear, muito simples, basta vocês clicarem na aba de participantes, tá? E
vai gerar uma lista e vocês sempre vão ser o primeiro, tá? Só vocês clicarem em cima do nome de vocês, para quem está no celular, que lá vai aparecer a opção para vocês se nomearem. Para quem está pelo computador e com o mouse em cima, vai aparecer 3 bolinhas no canto do nome de vocês, né? Só clicar aí e vai aparecer a opção para vocês se nomearem, tá? A gente pede de preferência que vocês coloquem o nome completo e o nome da empresa para ficar, né, mais fácil da gente conseguir identificar. O segundo recado importante é que eu vou disponibilizar aqui no chat, tá? O link do Dodge, tá? Calma que eu já vou liberar. Mas antes, muito importante vocês saberem que o Dodge é uma plataforma de envio automático, tá bom, pessoal? Então, quando vocês forem colocar o nome de vocês lá, que vai ser o nome que vai ser no certificado, a gente pede para que vocês coloquem ele bonitinho, né, completo, enfim, da maneira que você preferir para que venha no certificado, tá? Então, a gente pede muita atenção quando forem colocar um nome e também o e-mail na qual vai ser enviado, tá, gente? Então, se vocês não receberem, pode ser que esteja ou na caixa de spam, ou, né, no lixo eletrônico, ou porque vocês não inseriram corretamente o e-mail. Então, a gente pede para que vocês prestem bastante atenção quando forem inserir os dados de vocês, tá? Como a gente disse, né, como eu disse no começo, a partir de semana que vem o acesso vai ser total via Midea Play, então não esqueçam de baixar o aplicativo da Midea Play e já liberei o link aqui no chat, tá bom, pessoal? Só vocês acessarem, colarem ele no navegador de vocês, que ele vai redirecionar e vocês vão ter acesso ao site para vocês realizarem a inscrição, tá? A gente vai estar dando 5 minutinhos para vocês não perderem nenhuma informação do treinamento e não deixem para fazer a inscrição por último, tá? Aproveitem agora, que é bem rapidinho para vocês fazerem a inscrição, para vocês não perderem nada, tá? O link só fica aberto até o final do treinamento. Certo, Serginho? Certo, João. Obrigado. E Nada. essa informação que o João passou, ela é bem importante, né? A gente já vem reforçando ela aí todas as semanas, todos os treinamentos, que a gente trabalhou para facilitar o acesso de vocês. Então, entrando via Midea Play, bastam 2 cliques, né? Um clique entra lá no calendário de treinamento online e no horário, data e horário do treinamento, só clicar ao lado do nome o acesso, né? Então, isso libera vocês ali da questão do e-mail, né? Que tem muita gente que já não fica acessando o e-mail toda hora, não é uma coisa tão automática. Então, como vocês já conhecem o nosso programa, sabe que sempre às terças e quintas, às 19 horas, a gente vai ter um treinamento, então dá para automatizar mais o processo. E além disso, né, não só por esse processo de entrada no treinamento, mas o Midea Play ele tem uma série de outras vantagens, né, porque é um aplicativo pensado e desenvolvido por o técnico, então o forte é informação técnica, é treinamento. A gente tem já 31 treinamentos disponíveis, inclusive esse conteúdo que vocês estão assistindo agora com o Zílio, a gente tem ele em forma de vídeo, né, lá no Midea Play, né? Então, são vários vídeos pequenininhos com cada um dos processos aí, desde as características, a instalação do produto até todo o diagnóstico. Então, também é legal vocês possam assistir lá também. Então, não é só para entrar no treinamento online, né? Tem bastante coisa. Além de treinamento, tem literatura técnica, vista explodida, boletim técnico, foto de peças. Então, tem muita coisa lá que ajuda vocês aí no dia a dia. E só reforçando, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao treinamento, tá? Vocês podem estar colocando suas dúvidas no chat, eu já estou anotando algumas aqui, porque no final do treinamento a gente vai tirar um tempinho ali para a gente estar respondendo, né? Então, qualquer dúvida pertinente ao tema do treinamento de hoje, vocês podem estar colocando aqui no chat, que no final a gente vai estar respondendo. Isso aí.
Carregar a aguinha. Tá na hora, Zé. Já voltei. Uhum. Eduardo, eu vou colocar aqui no chat agora o e-mail, tá? Você me manda um e-mail, tá? Com o seu nome completo, que amanhã eu já vejo para você, porque você não recebeu, eu vejo sua inscrição, se está tudo certinho, e eu te envio o material didático de terça-feira, tá bom? Só você mandar um e-mail para esse agora que eu coloquei no chat, tá? É alcançado, então o compressor vai parar, né? Ele vai exibir o código de erro aqui, P3, certo? Depois nós vamos ver quais são alguns dos motivos para cada um desses alarmes, mas, num primeiro momento, esses são alguns dos alarmes que a gente vai encontrar. Olhando um pouco agora para a parte das placas eletrônicas, aqui a gente vê, ó, o dissipador da placa, e é aqui onde a linha de líquido ela vai se conectar, ó. É pasta térmica também, né? Então, essa é a placa para a máquina 28. Essa é a placa principal, quer dizer, a placa que tem lá filtro, nós temos ali capacitores e vai ocorrer todo o processo, então, de alimentação através dessa placa do compressor, motor do ventilador, né? Válvula de 4 vias e também válvula de expansão eletrônica, entre alguns componentes. Quando a gente estiver falando de componentes como pressostato de baixa, pressostato de alta, sensores de temperatura, elas vão estar instaladas aqui na placa de comunicação. Ela é chamada assim por quê? Porque, na verdade, essa é a placa que a gente enxerga quando abre a tampa lateral direita da máquina. É a placa que a gente enxerga, é a placa que tem o display, e é a placa onde nós vamos também fazer configurações, né? Também é a placa onde eu vou forçar. Toda máquina de Midea tem um botãozinho onde quando eu pressiono, eu forço, eu trabalho com refrigeração forçada. Então, pressiono ali, ele vai trabalhar a refrigeração forçada por até 1 hora. Se eu quiser ver os parâmetros operacionais, corrente, temperaturas, etc., eu vou nesse botãozinho aqui, vou pressionando ele. E aí eu vou tendo os valores aqui, certo? Então, a parte do compressor, a comunicação acontece entre a placa de comunicação e a placa principal, acontece a partir desses dois conectores aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Mas o display está na placa de comunicação. Essa placa, então, a gente vê os terminais aqui PQE para comunicar com as unidades internas e o XYE para comunicar com o controle central, né? O restante são configurações ali que a gente faz na placa. Aqui aparecem elas, então, configuração do S1, a gente viu semana passada, mas está aqui novamente, né? A gente vê no S1 conjunto de... Então, a gente tem aqui, ó, conjunto de interruptores, S1, S2, S3, está marcado lá na placa, né? E S4. O que faz cada um deles? O S1 é para apagar o endereço da unidade interna, segundo interruptor, e se eu botar ali para baixo, eu vou ter um endereçamento automático. Então, para nós, o que interessa é isso, né? O S2 é para setar o modo de prioridade de operação dos sistemas. Vai ser refrigeração, aquecimento, né? O S3 é para setar a capacidade da unidade externa. Então, isso aqui eu vou setar uma vez. Se a gente tiver que trocar essa placa aqui de comunicação, eu vou ter que setar a capacidade, vou setar a capacidade aqui.
E se eu for utilizar essa máquina com um controle central, caso tenha mais de um sistema no controle central, eu vou endereçar cada sistema, né? Então, bota ali endereço sistema 1, endereço 2, 3, vai desde 0 até 7. Então, são 8 endereços, 8 sistemas de refrigeração diferentes que eu posso interligar. Aqui nós temos a diferença é que essa placa aqui ela é um pouquinho diferente. Ela é da máquina de gabinete maior. Vai de 36 a 56 mil BTUs. E a placa de comunicação, na verdade, a placa de comunicação aqui é igual. O que difere é a placa de potência, certo? Ou a placa principal. Aqui a gente vê as conexões para o compressor, entre outras coisas. Então, as configurações aqui são as mesmas, né? E esses dois botões que a gente tem aqui, esse aqui é para forçar a refrigeração por até 1 hora, e esse aqui é para ver parâmetros operacionais. Então, o normal lá no display é aparecer, quando a máquina está parada, é aparecer o número de máquinas que está comunicando, né? Então, por exemplo, uma máquina de 56 mil BTUs por hora, eu posso ter 9 máquinas interligadas. Então, tem que aparecer o número 9 aqui quando o sistema está parado. Então, sempre vai aparecer o número de unidades que está comunicando. Uma vez que eu pressione lá no controle remoto alguma unidade para ligar ou pressione aqui, ele vai zerar o número aqui. O que significa isso? É a frequência de trabalho do compressor que ele vai passar a mostrar na sequência. Então, à medida que a capacidade do compressor for aumentando, ele vai aumentar o número aqui, certo? E aí, se ocorrer algum tipo de alarme, ele vai mostrar o código de alarme aqui no display, certo? Então, essas são o tipo de informação que pode aparecer para vocês ali. Que é o que a gente tem aqui, ó, frequência de trabalho do compressor em hertz. De acordo com a capacidade dessa frequência máxima, pode mudar, ela pode chegar até 92 Hz. E também vai de acordo com a capacidade. No momento que a gente pega ali esse botão aqui, ó, e pressiona ele uma vez, aparece o número, apaga o número, aparece a informação. Pressiona mais uma vez, aparece o número, apaga o número, mais uma informação. O que é isso? Segundo essa tabela aqui, ó. O número que aparece me dá o tipo de informação. Então, modo de operação, 1. A segunda pressão, nível de velocidade do ventilador. Depois, a 3, requisito de capacidade total da unidade interna. E aí nós temos as diversas informações, incluído lá a informação 5, 6, 7, 8, 9 são temperaturas do condensador, do ambiente externo, temperatura de descarga, etc. O 10, posição da XV. O 11 é a corrente total da máquina. O 12 é a corrente do compressor inverter. 13 é a tensão real de alimentação. 14 é a tensão do barramento DC. E aí nós temos diversas informações, incluindo aqui, ó, também os últimos 10 alarmes que aconteceram, né? Então, desde o 24 até o 33. E vai mostrar os alarmes. Então, essas são as possíveis informações que eu posso tirar ali. Para a parte do ventilador, quando ele dá aqui o índice de nível de velocidade do ventilador aqui, ó, o item 2, se ele der o número aqui, ó, de 0 até 15, 0 é parado, 15 é velocidade máxima. E aí depende do modelo da máquina, vai depender, ele vai nos indicar qual é a velocidade, né? Então, por exemplo, a máquina 36, se aparecer o número 1, ele está com 120 RPM. Apareceu o 2, está com 150. Ele pode chegar, quando mostrar o 14, até 780 RPM, certo? A única máquina que pode chegar a 15 é a máquina 28, que aí são 800 RPM, certo? Para as máquinas 48 e 56, 800 RPM é no estágio 14. Então, é assim que ele vai mostrar a velocidade. Olhando aqui, então, o layout da placa, nós temos a placa de potência, ou a placa principal. Nós temos ali a parte de energia e filtro de energia, tem o módulo PFC, módulo IPM, tudo está nessa placa aqui, né? E aqui
na parte da placa de comunicação, as comunicações de campo aqui e todos os sensores de temperatura. Para as outras máquinas, a gente tem o módulo PFC aqui, o capacitor, conexão para o compressor, aqui a parte do módulo IPM, porta do ventilador DC, a fonte de alimentação, indutores, etc. Os componentes da placa, né? E ali ele vai ter a saída lá para o compressor. A entrada vai ser feita nos terminais de alimentação ali, e aí nós temos, então, a nossa interação toda vai ser com o display, com esses interruptores, a interligação de campo e sensores de temperatura, vai ser tudo nessa placa aqui. Então, aqui a gente tem, nesse material, o que significa cada placa, cada conector, na verdade. Então, ele aqui a entrada de alimentação dos terminais 2 e 3, 220 volts. A válvula de 4 vias, a saída é no 4. O 5 não usa, o 6 é a válvula de expansão eletrônica. O 7 é motor do ventilador DC, pode ter de 240 a 350 volts DC. Aí depois nós temos ali saída para o compressor. Na máquina 28 o compressor é DC, nas outras é AC a saída. Então aqui vai de 240 a 350 volts. Aqui, ó. São esses cabos. Depois, para as demais unidades, então a saída para o compressor aqui. Nós temos ali porta de comunicação 0 a 5 volts aqui, ou 5 volts DC. Comunicação com a placa de comunicação. Saída para válvulas de 4 vias é no 3. Entrada de alimentação no 4 e no 5. Aqui e aqui. Depois, o 6 é a saída para o compressor, aqui é 0,380 VAC. E, por último, a gente tem o 7 aqui, que é para a saída para o ventilador, 300 a 350 volts DC. Certo? Porta de comunicação, a gente tem aqui a indicação dos conectores. Então, a entrada aqui, PQE, é para comunicação com as evaporadoras, XYE para o controle central. Aqui o 2, ele não, nesse caso aqui, como tem conector, ele poderia ser medidor de energia da condensadora, né? Então, a conexão seria no O e no A. Depois nós temos sensores de temperatura e pressostatos, né? Aqui, no 6, por exemplo, ó, baixa pressão, pressostato de baixa. Então, nós temos aqui o 6, pressostato de baixa. O 7 são sensores do condensador e do ar exterior. O 8 é sensor na descarga do compressor. O 9, sensor do radiador, lá da placa. E o 10, então, seria a entrada, então, do temperatura de descarga, aqui. Ainda tem o próprio pressostato de alta, que também está aqui. O outro conector. Então, esses são os terminais. Essa parte de cima aqui, conectores de comunicação com a placa principal. Esse. As funções da placa lá, ela tem um LED, né? A placa principal. Então, se tiver continuamente ligado, significa que o compressor está funcionando normalmente. Agora, se ele estiver piscando 5 Hz, vai piscando rapidamente. Se ocorrer algum um problema no módulo inverter, ele piscando lentamente se a máquina estiver parada, né? Se ela estiver parada, ela vai estar piscando, mas bem devagar. E depois, aí nós temos ali o botão SW1 e SW2, refrigeração forçada. Aqui nós temos as possibilidades, né, de informações que aparecem no display. Em espera, mostra o número de máquinas internas em comunicação com a externa. Em operação normal, frequência do compressor. Se tiver erro, ele mostra o código do erro. E se eu estiver pressionando esse botão aqui, ó, cada informação, ele pode mostrar um número depois da informação.
Então, a temperatura vai mostrar corrente, etc., né? Então, aqui no display. Aí nós temos, então, o diagrama elétrico da máquina 28. Então, aqui você tem todos os componentes, né, que a gente viu ali já na placa, né? Então, sensores T5, TL, T3, T4, sensor da linha de líquido, descarga, condensador e ar exterior, pressostato de alta, pressostato de baixa, ligação do compressor. Então, tem toda a ligação aí. E tem também aqui aparece aqui também um filtro, né? Esse CH1 aqui é um filtro. E as conexões, então, que eu faço para o controle. Isso para a máquina 28, máquina 36 a 56. Aí nós temos também as conexões ali que aparece aqui, tá indicado, então, a placa dele, aqui os componentes internos e a parte do IPM para a saída para o compressor. E aqui a saída do ventilador, saída da válvula de expansão, eletrônica, aquecedor de cárter e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada agora nos códigos de erro, né? Vamos ver o que pode aparecer aí. Então, começa... A tabela é essa aqui, né? O código de erro CO. Então, é falha de comunicação entre a placa do controle principal e a placa de comunicação. Então, está relacionada a esses conectores aqui, ó. Esse, ou mais claramente. Então, a gente tem esses conectores aqui, ó. Esse aqui para cá, placa do módulo, então a placa de comunicação, daqui para cá. Então, é ali que eu tenho que verificar, né? Depois tem E2, tem os códigos E. Vamos vendo, então, aqui a gente tem a tabela geral, vamos vendo cada um deles, certo? Então, CO é falha de comunicação entre a placa principal e a placa, entre as placas da máquina, né? Não é a comunicação externa, é com a placa da máquina. Então, o sistema vai parar de funcionar, quando tem um alarme, o sistema para de funcionar, e o código de erro ele vai aparecer na evaporadora. Condição para que ocorra, então, alarme, a placa de comunicação e placa de controle da unidade externa não se comunicam. Para resetar, a comunicação tem que voltar. Então, aqui nós temos procedimento. O que eu devo testar, né? Então, vê ali, entre a placa de conversor de comunicação e a placa principal, testa a tensão nas portas TIR da placa principal da unidade para confirmar se é 5 volts. Tá? Ou verifica ali entre TIR, entre a placa do conversor e a placa de comunicação, tem que estar chegando, né, de uma placa para outra. Tá? Então, sigo esse roteiro que ele está indicando aqui para resolver o alarme. Possíveis causas para esse alarme: interferência de fios de alta tensão ou outra fonte de interferência eletromagnética. Placa de comunicação está com problema, aí tem que ser substituída, ou aqueles conectores ali de comunicação estão soltos, tá? Ou algum cabo com problema. Depois o E2, aí é erro de comunicação na unidade externa e unidade interna, para todos os modelos. O que tem que acontecer para gerar o alarme? Então, falha de comunicação entre a unidade externa e interna, o sistema para de funcionar e o código de erro vai ser exibido na unidade interna e, para ocorrer esse alarme, a unidade interna e externa não pode se comunicar ou não se comunicam por mais de 2 minutos, né? Após o sistema estar ligado por 20 minutos. Então, não tem comunicação entre elas. Condição de reset, voltar à comunicação normal. E as possíveis causas, verificar os fios de comunicação entre a unidade interna e externa. E lembrando, né, os cabos de comunicação ali de sinal sempre tem que ter, tem que ter a malha de aterramento, né? Ela tem que estar aterrada, né? O cabo tem que ser shieldado. Então, verificar os cabos de comunicação, verificar a fonte de alimentação ali da unidade interna anormal. Se eu for medir a tensão ali, onde é que eu vou medir essa tensão?
Então, chegando lá da unidade externa para cada unidade, eu tenho que pegar entre P e E, eu tenho que medir 2,5 a 2,7 volts, entre Q e E é a mesma coisa. Se for em relação ao controle central, é o X e o Y e E. Então, eu tenho que ter uma tensão DC de 2,5 a 2,7 volts entre a unidade externa e a primeira interna, depois a segunda interna e assim por diante. Tá? Se não acontecer, não tiver essa tensão, ele vai dar falha. Pode ser ainda interferência de fio de alta tensão e outras fontes de interferência eletromagnética, cabo muito longo, entre outras coisas. Aqui o procedimento, o que eu vou verificar? Fio de comunicação PQE, se eles não estão, para ver se eles não estão conectados, se eles estão conectados em série, né? Checar isso, porque não é em paralelo, não é recomendado, a recomendação é sair da unidade externa e ir passando por cada unidade interna em série, nunca em paralelo. Verificar a fonte de alimentação da unidade interna, porque daí naquela unidade não vai ter comunicação, se ela não estiver energizada. Verificar os fios entre a unidade externa principal e a comunicação, ver se não está solto. Interferência de fios de alta tensão e também fio de comunicação perto de alguma interferência eletromagnética. Verificar também não está próximo de uma lâmpada fluorescente ou reator, né? Comprimento do cabo. Por último, ainda recomenda fazer a limpeza dos endereçamentos, né, das unidades internas e endereçar novamente. Né? Então, pega o S1, segundo interruptor, bota para cima, apaga o endereço e depois bota para baixo e faz endereçamento automático de novo. E, por último, verificar se a substituição da placa principal resolve o problema. Né? Ainda se pode fazer o que está dizendo aqui embaixo, medir a resistência entre os terminais P, Q e E. A resistência normal entre P e Q é 120 ohms, entre P e Q e E é infinita. Né? Então, lá, verificando só a resistência então, entre os terminais. Aqui, então, o interruptor onde eu vou apagar o endereço, botando para cima, e botando para baixo, vou ter o endereçamento automático. Relembrando sempre, né? Qualquer alteração que eu faça nos interruptores ali, eu tenho que apagar a alimentação antes, né? Tirar a alimentação da máquina, deixa apagar o display, apagou o display, mexo no interruptor para cima, ligo a alimentação de novo, ele vai fazer o processo. Quando o DFE nas unidades internas apagou o endereço, quando o DFE em todas, eu tiro a alimentação da unidade externa e deixo apagar o display, e aí pego esse interruptor aqui, boto de novo ele para baixo, porque daí vai ser endereçamento automático, certo? Depois, o código de erro E4 tem a ver com sensor de temperatura T3 e T4, ou seja, ele está com um problema de conexão, estão mal conectados ou está com falha no sensor, vai fazer a verificação e corrigir. Aqui o roteiro do que fazer, né? Ver a conexão na placa, ver o sensor, mede o sensor, que mede a resistência, né? Verifica de acordo com a tabela a temperatura e a resistência dele. E5. E5 ele vai ser informado quando nós temos um problema de alimentação normal. O que é normal? Quando a tensão está abaixo de 165 volts ou acima de 265. Então, ele vai dar esse alarme aqui e a máquina vai parar. A condição para resetar o alarme é que volte a faixa de 198 a 265, pelo menos. Né? Então, como é que vai ser o reset? Voltando à alimentação normal, ele retoma automaticamente a máquina. Né? Como é também o E4, ele também vai ser reset automático quando voltar. Aqui, o E2 também tem reset automático. E o CO da mesma forma. Né? Então, por enquanto, todos os alarmes que a gente viu, se voltar à condição normal, ele volta a resetar e volta a máquina a trabalhar. Depois nós temos o erro E6 ou o EB. O E6 é erro no motor do ventilador DC. E o EB é a repetição do E6. Acontecendo o E6
6 vezes em 1 hora, para todos os modelos, então nós vamos ter aí o reset não mais automático, e sim manual. O EB é reset manual. O E6 é reset automático. Então, o que vai acontecer? Deu erro no ventilador DC. Então, o sistema para de funcionar, aparece o código de erro, né? Então, o que tem que acontecer? O painel de controle principal não pode receber o sinal de feedback de velocidade do ventilador. Então, por isso, ele dá o E6. Repetindo 6 vezes em 1 hora, ele passa a ser reset manual. Né? Possíveis causas: fiação solta dentro da caixa elétrica, motor do ventilador com defeito ou problema na placa principal. Só uma curiosidade: reset automático, a gente viu como é que ele reseta. Volta à condição normal, ele reseta. Como é que é o reset manual? Só tem um jeito de fazer reset manual. Eu tenho que tirar a alimentação da unidade externa e recolocar a alimentação, certo? Essa é a única maneira de fazer. Não existe um botão aqui nessa unidade que eu aperto ali e vou resetar o alarme. Não tem. Tá? Ou ele reseta automático, ou vocês, quando tiverem que resetar manualmente, qualquer alarme de reset manual, o reset manual é feito tirando a alimentação da máquina. Ok? Então, o que eu vou fazer quando eu tiver o E6? Procedimento. Eu vou verificar lá o motor do condensador. O que eu tenho que medir lá? Então, ele tem uma série de cabos, né? Aqui, por exemplo, cabo vermelho e preto. Então, vermelho e preto, quando está em espera, eu tenho que ter 310 volts. Espera não está funcionando. E quando ele inicializa, eu tenho que ter 375 volts. Já o branco para o preto é 15 volts. O amarelo para o preto é de 0 a 6, vai variar com a velocidade. E o azul para o preto eu tenho de 15 a 0, varia com a velocidade. Então, nós vamos ver ali, vamos fazer essas medições ali para ver se o problema está na placa ou... Aqui tem todo um roteiro de como fazer, né? Então, pode ter problema no motor, pode ter problema na placa, a gente vai substituir o que tiver que substituir. Código E9, o que é isso? Então, ali nós temos o chip de controle principal detecta a configuração de energia incompatível com o modelo, né? Então, parâmetro do compressor incompatível, né? Esse é o enunciado do alarme. Então, o sistema vai parar de funcionar, o código de erro vai aparecer na unidade externa. Nesse caso aqui, o reset é manual. Mas esse alarme aqui ele está associado a problema em chip de controle da placa, né? Então, é problema interno. Provavelmente, a gente tem que trocar a placa principal. Aqui eu posso fazer as verificações conforme está indicando aqui. Depois, o código de erro EF é falha no PFC. Falha no PFC, falha da placa principal, né, na parte do PFC. Então, o sistema para de funcionar, código de erro exibido. E por que ele está gerando esse alarme? Porque a tensão no barramento DC está acima de 450 volts por 3 segundos contínuos ou acima de 500 volts nos primeiros 5 segundos. Tá? Então, ele está falando aqui em tensão interna na placa principal, porque a placa principal, o que ela faz? Ela recebe a tensão, ela transforma aquela tensão, ela retifica a tensão, depois faz o processo de inversão, tudo dentro dela. Então, aqui ele está detectando que tem um problema aqui. Então, verificar a alimentação está ok, 220 volts, desliga por 3 minutos, liga novamente, faz a medição, até que a gente tenha uma tensão estável, né? É a primeira coisa que tem que acontecer. Se não tiver, eu posso ter algum problema, algum componente em curto ali, o motor do ventilador em curto, uma placa, alguma coisa do tipo. Pois o EH é erro no sensor de temperatura do radiador, né? É aquele erro no sensor de temperatura do dissipador de calor. Ali tem, então, um sensor que vai estar medindo. Então, o sistema vai parar de funcionar, tá? Então, esse sensor está em curto ou está aberto, né? Então, nós vamos ter ali o alarme. Esse alarme aqui vai ser reset automático. Então, teria que verificar se o sensor TL está danificado.
Lembrando, ele está ligado lá na placa de comunicação, né? Então, verificar a conexão dele e verificar se a placa está com problema naquele sensor. Então, aqui todo o roteiro de como resolver. EP, temperatura ambiente externa inferior a menos 15 na operação de refrigeração. O que ele está dizendo aqui? Que eu não posso utilizar essa máquina em refrigeração, né? Porque a temperatura está em menos 15. Se eu quiser usar em aquecimento, eu posso. Agora, em refrigeração, ele não deixa, certo? Então, é isso aí. Depois, o alarme F1, proteção de tensão de barramento DC. Então, quando é que ele vai dar alarme? Quando ele tem a tensão, problema no chip interno, né, no barramento DC, ou a tensão inferior a 200 volts DC nos primeiros 5 segundos após ser ligado. Né? Então, para voltar, ele tem que voltar a ter uma tensão acima de 200 volts DC ali internamente na placa. E o reset vai ser automático. Possíveis causas aqui, problema no motor do ventilador DC. Aqui o fio de conexão dos conectores CN52 e 53 está solto. Né? Aí nos modelos 36 e 42 não ocorre isso. O painel de controle principal com defeito ou placa filtro, né? Ou os filtros internos, na verdade, né? Estão com defeito. Então, verifica aqui se o LED 301 está piscando ou não, vê o comportamento dele, ele tem que estar... Se o compressor está funcionando, ele vai ficar ligado. Se ele estiver em stand-by, ele pisca vagarosamente. Se ele estiver com defeito, o compressor ele vai piscar mais rapidamente. Né? E verificar a fonte de alimentação. Depois o H4. O H4 então, na verdade, um grupo de alarmes, né? Então, ele tem aqui o L0 e L1. Já vamos ver o que é cada um deles. Então, a falha L0 ou L1 ocorreu 3 vezes em 1 hora. O sistema para de funcionar. Condição para reset. A falha L0 L1 ocorreu 3 vezes em 1 hora. Né? Condição para reset, então a tensão do barramento volta ao normal. O reset vai ser automático. Tá? Possíveis causas aqui, a gente já está falando de módulo IPM, curto-circuito, motor do ventilador e problema interno na placa. Né? Então, verificar a tensão do barramento DC, inspecionar o módulo, verificar se tem algum curto-circuito, verificar o motor do ventilador e verificar também a placa principal. Depois, o H7. H7, o que é? Nesse caso aqui, como em qualquer máquina modular ou não da Midea, né? Nós temos aqui um número de unidades internas, ele diminuiu ou aumentou. Né? Então, a gente fez todo o processo de endereçamento, tinha lá 9 máquinas, daqui a pouco alguma unidade interna lá está sem energia. Então, ele vai funcionar, o sistema vai funcionar por um tempo, mas na sequência o sistema vai dar H7. Qual é o problema disso? Para todo o sistema, né? Eu tenho que resolver isso para que meu sistema possa trabalhar de novo normalmente, certo? Então, aqui o número de unidades internas online diminuiu ou aumentou, também a mesma situação, né? Condição para reset, voltar a comunicar, e aí ele retoma automaticamente, né? Ele retoma automaticamente e volta a trabalhar. Mas, para isso acontecer, eu tenho que ter, de novo, eu tenho que aumentar o número de máquinas. Certo? Aqui, então, a gente tem todo o processo para verificação. Não pode, reduzindo ou aumentando o número de máquinas em relação ao que a gente tem, ele vai dar o alarme H7 e para o sistema. Depois o HF, incompatibilidade de programa entre unidade interna e externa. Isso aqui aconteceria, não vai acontecer no caso de vocês, porque eu teria que ter uma máquina, incompatível, né? É aquela situação que eu mostrei, aquele slide que eu mostrei, que a máquina condensadora átomo, ela só comunica com átomo, né? Só com as unidades específicas.
ela não pode comunicar com as unidades que são aquelas do V6, VC Plus e Mini V6. Esse é o caso, né? Deu alarme HF porque é incompatível, está erradamente combinado. PL, proteção de alta temperatura na superfície do radiador. Aqui o que acontece? Ó? A temperatura no sensor TF lá, que é o sensor do radiador, está maior ou igual a 90 graus. Para voltar esse compressor a funcionar, ele precisa baixar a um mínimo de 83 graus. Tem que ser inferior a 83 graus para que ele volte a trabalhar. Então, possibilidade de problemas aqui, vazamento de refrigerante, troca de calor insuficiente no condensador e bloqueio de sistema, certo? Vazamento de conexão entre a conexão entre a placa e o radiador, ela tá solta e a placa principal está com defeito, certo? Então, aqui a gente tem algumas das verificações recomendadas. P1, proteção de alta pressão. Vai abrir, pressostato de alta, né? Abre com 630 libras por polegada quadrada e vai resetar automaticamente quando nós tivermos ali depois de 5 minutos, né? Contato do pressostato fechado e depois de 5 minutos. Aí, possíveis causas, todas aquelas que geram aumento na pressão de descarga, como excesso de gás refrigerante, sistema tem ar ou nitrogênio, obstrução no lado de alta pressão, no lado da linha de líquido, né? Troca de calor irregular no condensador sujo, entre outras coisas. Aqui, então, as verificações para esse tipo de alarme. Então, verificar aqui o excesso, conexão do sensor de alta pressão está em curto ou falhou, pode ser o excesso de gás, tem ar ou nitrogênio, quais as recomendações, né, para cada caso. Depois do P2 é baixa pressão. Baixa pressão é porque a pressão de sucção está muito baixa, né? Ou eu tenho falha no próprio pressostato de baixa. Então, nós temos ali possíveis causas: gás refrigerante insuficiente, obstrução no lado de alta pressão, troca de calor nos evaporadores, ou seja, falta de manutenção, motor do ventilador das unidades internas ou vários com problema, né? Tem que ter uma quantidade significativa. E aí,